Ressurreição e Vida, capítulo 8, parte A. O segredo da felicidade. Primeira parte, o mosteiro do Ural. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículos 10 e 11. Se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Primeiro, quem saísse da cidade de Pern, nota explicativa 79, cidade da Rússia, à beira do rio Kama, capital do território do Ural. Subindo um pouco para o norte, descobriria, ainda pelo ano de 1840, uma estrada abandonada, avançando em direção aos Urais, nota explicativa 80, ou Montes Urais, cordilheira entre a Europa e a Ásia, extensão 2.400 quilômetros, altura máxima 1.600 metros. Possui minas de ouro, prata, manganês, cobre, níquel, ametista, esmeralda, etc. A qual mal deixava passagem para 2 cavalos aparelhados durante a primavera e o verão. No inverno, esta estrada tornava-se intransitável, permitindo apenas o caminhar a pé àqueles que se aventurassem por seus trechos desabitados, por onde os ventos se arrojavam em rajadas selvagens, trazendo as tempestades de gelo. Saindo-se de Perm, viajava-se bem uns 40 verstas até a encruzilhada em que se verificava o marco dessa estrada solitária como uma segunda estrada, mais solitária e dificultosa que a primeira, e que mais parecia um carreiro particular que levasse a alguma aldeia ignorada, edificada por aristocratas exilados da corte. Seguindo-se por este carreiro particular, ao abandonar-se a estrada real, caminhar-se-ia ainda bem umas 10 verstas, encontrando-se pequenas aldeias de 6 ou 10 casas, para chegar-se ao ponto final do mesmo. Aí então, a não muito grande distância da cordilheira, levantado no cimo de pequena elevação do terreno, rodeado de amoradas fortes e em pedra e alvenaria, circundado de pinheiros, de carvalheiros, de álamos e árvores frutíferas, encontrava-se o antigo mosteiro de Nossa Senhora de Kazan, zelado por padres ortodoxos que desejavam retirar-se da sociedade para melhor se consagrarem a Deus, orando, estudando, meditando e exercendo o bem tanto quanto possível num recanto solitário como aquele, afastado do resto do mundo e ignorado até mesmo da grande maioria do povo russo. Nesse mosteiro, desde épocas muito antigas, quando toda aquela região era inteiramente desabitada, cultivavam o psiquismo tibetano, discípulos de grandes filósofos e de grandes sábios espiritualistas que viviam no Tibete. Nota explicativa 81. Região da Ásia Central, planalto deserto onde existem altitudes de 5.000 metros. Completamente afastados do mundo, a fim de melhor estudarem e meditarem sobre as ciências psíquicas. Cerca de um século antes, ou seja, pelo governo de Pedro III, nota explicativa 82, czar da Rússia, marido de Catarina Grande, 1728-1762. Em derredor desse mosteiro
existia uma aldeia próspera, em que a alegria e a paz exerciam suave domínio no coração de cada habitante. Então, em vez de mosteiro chefiado por padres católicos ortodoxos, tratava-se apenas de uma ermida dirigida por um príncipe, que ainda muito jovem se consagrara a Deus, pondo-se a estudar o cristianismo no mosteiro de Moscou entre padres ortodoxos. Não satisfeito, porém, com o que presenciava no interior desse mosteiro, pois compreendera que nada do que via, ouvia, assistia e aprendia traduzia as significativas elevações do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual respeitava, o jovem noviço, então já muito dedicado ao culto da Virgem Mãe, outrora muito venerada em toda a Santa Rússia, porque fosse príncipe, conseguiu facilmente uma licença especial para visitar, por conta própria, os lugares santos da Palestina, onde desejaria orar e meditar, perlustrando os locais por onde, segundo a tradição, Jesus peregrinara com seus apóstolos durante a missão sublime exercida entre os homens, afastando-se assim da Igreja. Nota explicativa 83. Nota da médium. Na antiga Rússia, onde a Igreja era aliada ao Estado, existia punição para os religiosos que abandonassem os votos. Respeitamos, porém, a versão do autor espiritual do presente trabalho, que parece descrever aqui, de preferência, a ordem ideal para os serviços de beneficência que sonhou durante sua existência terrena. Lá esteve, com efeito, tendo passado 5 anos em estudos filosóficos em ambientes tranquilos e enaltecedores, e mais 5 entre os sábios monges tibetanos, cultores da ciência. Essa viagem se prolongara, portanto, por 10 anos, e o príncipe, que se desligara do seu convento aos 20 anos, retornara à Rússia já contando os 30. Mas, em vez de voltar aos seus antigos superiores de Moscou, retirara-se para a ermida do Ural, a qual resgatara dos seus primitivos ermitões. E ali continuara as suas antigas meditações sobre as coisas santas, distribuindo pela redondeza toda sorte de benefícios morais e materiais possíveis a um ser humano, realizado pela época. Mais tarde, por motivos que saberemos posteriormente, esse mesmo príncipe filósofo elevara a ermida à condição de mosteiro independente, ampliando-o e enobrecendo-o consideravelmente. E em lembrança daquele onde se iniciara na vida religiosa, consagrara-o ao culto da Virgem, por quem sentia particular atração. Porém, em verdade, o local solitário jamais perdeu o seu antigo nome de ermida. Chamava-se o jovem ex-pop Sergei Sokolov e era príncipe Viazemsky, descendente de família russo-moscovita. Com a morte do príncipe, que se verificara muito mais tarde, aos 60 anos, sua obra filantrópica prosperara porque ele tivera o cuidado de preparar substitutos, os quais, educados num compreensivo culto ao dever, souberam honrar a sua memória, continuando com espírito de abnegação e beneficente obra por ele criada. Por isso, em 1840, a antiga ermida, então mosteiro livre, continuava exercendo elevada missão no território do Ural, muito embora a aldeia outrora existente no sopé da colina se visse reduzida a umas 4 ou 5 isbás já arruinadas. Todavia, os terrenos ainda pertenciam ao mosteiro. As florestas de pinheiros eram ainda fecundas e majestosas, pois o príncipe fora grande proprietário de terras naquela região e abrira mão desses bens em favor da sua importante fundação.
Subia-se para o grande edifício por uma escadaria de pedras, construída ainda pelo príncipe Wierzmiński, e chegava-se após a extensa plataforma calçada de lajes grandes, cujo extremo se erguiam as amuradas, também de pedras, e um portão de carvalho chapeado de ferro, tão longo que parecia um complemento de madeira na amurada de pedra, e tão ruidoso, ao se abrirem os seus ferrolhos e dobradiças, que os ecos, então repercutidos pela região, eram ouvidos durante 7 minutos, segundo afirmavam, pois o local era com efeito singularmente silencioso e deserto. Quem desejasse visitar a instituição, o que seria permitido a qualquer hora do dia ou da noite, embora passasse, por vezes, por um ano todo sem se apresentarem visitantes, puxava uma corda pendente do lado de fora. A corda acionava uma sineta existente do lado de dentro. Uma portinhola abria-se na madeira do portão e uma cabeça de velho guarda aparecia, examinando o forasteiro com olhos curiosos e exclamando: "Quem vem da parte de Deus?" Se fossem apenas esmolas que trouxessem, ali mesmo seriam recebidas com humildes agradecimentos em nome de Deus e do amor ao bem. Mas, se eram peregrinos que cumpriam votos ou almas de Deus que desejassem visitar a casa e beijar os ícones, a porta se abria com solenidade, a sineta repicava saudando o acontecimento e o visitante se encontrava dentro de um parque pitoresco, em que flores se multiplicavam ao lado de ervilhas e feijões, de macieiras e batatas, de nabos e cebolas, de couves, cerejeiras, plátanos, álamos, etc. Padres e pequenos grupos de homens e mulheres, um tanto esquivos e singulares, trabalhavam no cultivo da terra, uns empunhando enxadas, outros ancinhos e tesouras, e ainda outros servindo-se apenas das mãos para revolverem terra e deitarem as sementes. Não se ouviria uma palavra sequer, ninguém falava. Podia-se ouvir naquele parque o doce crepitar das asas das abelhas e das borboletas. Nem os popes, nem os homens, nem as mulheres pareciam interessados senão em plantar, colher, podar galhos secos ou revolver a terra. Não pareciam seres humanos, pareciam fantasmas. A determinadas horas, porém, ouvia-se suave melodia sacra, entoada por vozes masculinas, acompanhadas em coro por vozes femininas ao som do órgão. Eram os ofertórios do meio-dia e das vésperas, que se deixavam ouvir como programação invariável, pois, se bem se tratasse de uma instituição laica, o seu fundador, príncipe Wierzmiński, fora religioso e introduzira nela certas regras conventuais, por entendê-las mais adequadas ao equilíbrio da mesma. Ao som dessas melodias, então, aqueles que trabalhavam suspendiam as lides, persignavam-se 3 vezes, curvando-se até quase o chão, ajoelhados. Balbuciavam pequenas orações mecanicamente, como puxavam a enxada e voltavam a trabalhar. Todavia, ao anúncio do Ângelus, quando outras melodias adivinham, retiravam-se para o interior do mosteiro. Lavavam-se, tomavam a sopa de couves com costeletas de carneiro ou de vitela, tomavam a sua escudela de kvass, nota explicativa 84, bebida feita de centeio e lúpulo, usada na Rússia. Rezavam novamente e iam para o dormitório. O inverno, entretanto, era rigoroso ali e nada se podia fazer no campo enquanto houvesse gelo.
Então a instituição dir-se-ia grande oficina de uma pequena república interna, pois aqueles mesmos homens e aquelas mesmas mulheres teciam panos, cardavam a lã para os teares, fabricavam botas ou lápides, costuravam casacos de lã ou cobertores, vestidos e uniformes, bordavam os linhos para os altares, separavam os grãos para as futuras sementeiras, moíam a farinha, curtiam a carne para o inverno seguinte, reparavam os móveis, lustravam as paredes, os portais e os metais, enquanto a tempestade rugia e a neve descia inclemente dos urais. Muitos fidalgos, mesmo estrangeiros, costumavam ir para ali, repousar das paixões absorventes do mundo e esconder desilusões para sempre. E muitas damas bem-nascidas, depois de quedas morais irreparáveis no seio da sociedade e da família, para ali também costumavam ir chorar a própria vergonha e a felicidade para sempre perdida. A maioria deixava-se ali ficar para o resto da vida, entregue à prática do bem e apaziguados a consciência e o coração na oração constante ou em profundos estudos de filosofia, ciência e moral. Somente a minoria conseguia regressar à vida social, mas, transformados os seus caracteres por uma reeducação tão austera quanto lúcida, não regressava ao brilho do mundo, senão apenas aos domínios que possuísse pelas províncias, aí fixando residência, reformando normas de vida e visitando, de vez em quando, a velha ermida solitária. Ora, nessa antiga ermida, ou nesse mosteiro, a verdade era que existia um abrigo para loucos de ambos os sexos e um reformatório para nervosos, neurastênicos, hipocondríacos e pecadores. Fidalgos e damas que ali se refugiassem para sempre eram os enfermeiros, os domésticos, os zeladores. A direção, porém, frequentemente era entregue a religiosos ou a filósofos, sempre mais capazes do que quaisquer outras personagens para o espinhoso cargo. Não existiam cargos remunerados. Trabalhavam todos por amor a Deus, ao bem e às virtudes, ou para a expiação dos próprios pecados, o que significava todos se postarem com desvelo, humildade e fraternidade e viverem felizes em santas perspectivas. Muitos desses loucos se recuperavam, segundo afirmavam, sob as caritativas preces dos popes e a ciência dos tibetanos, entre os quais não existiam apenas príncipes e condes, mas também médicos, sábios, psiquistas e até artistas, visto que uma comunidade dessa natureza precisaria do concurso de todas as atividades. Mas outros ali ficavam para sempre, e nem após a cura se permitiam abandonar o ninho solitário. E quando morriam, eram sepultados no cemitério do próprio mosteiro, em cova rasa, para além dos campos de trigo. Ilustres personagens da política, do exército e até da aristocracia, desaparecidas inexplicavelmente da sociedade e tidas como prisioneiras de Pedro III ou de Catarina II, terminavam seus dias nesse asilo anonimamente, sem que os seus dirigentes revelassem seus nomes a quem quer que fosse, pois a regra da comunidade prescrevia o ouvido sobre o passado dos asilados e a prática do bem pelo bem, e jamais cogitava, em verdade, de indagações a respeito de quem para ali entrasse. Segundo, no ano de 1840, sofri um desgosto tão profundo que a ideia do suicídio aparecia-me
tenazmente como única possibilidade de sair honrosamente dos terríveis complexos que me passaram a obsediar. Já tentara contra a existência por 2 vezes, e senti a alma de tal forma ferida e desorientada que não encontrava meio de reequilíbrio na brilhante vida social a que me habituara, pode-se dizer, desde a infância. Um companheiro de universidade, no entanto, a quem havia muito eu não encontrava, visitando-me durante uma daquelas deprimentes crises de hipocondria que me arrastavam ao desejo do suicídio, lembrou-me um estágio naquele mosteiro do Ural, a ver se tiraria resultados bons com o tratamento psíquico para o sistema nervoso, visto que, dissera o companheiro, conhecera outros indivíduos em piores condições do que as minhas, que lá estiveram obtendo resultados lisonjeiros com o singular tratamento hospitalar ali aplicado. Eu possuía uns pequenos domínios por aquelas imediações, e não obstante ter vivido sempre pelas capitais e até no estrangeiro, nascera nesses domínios e ali passara a infância, até os 10 anos. Sabia, portanto, da existência dessa comunidade, pela qual, quando menino, nutria um inqualificável sentimento de atração e terror ao mesmo tempo. Não obstante, jamais me haver atrevido sequer pelos limites de suas terras. No entanto, o caso era que, no ano de 1838, contando eu 32 primaveras, apaixonara-me loucamente por uma linda e jovem aristocrata francesa, que excursionava pelos países do norte com a família e se demorara longo tempo em São Petersburgo. Resolvi então casar-me, e sem nada mais perquirir, senão os impulsos do coração, pedi-a em casamento, disposto a não deixá-la regressar à França quando os pais resolvessem regressar, pois confessava a mim próprio, muito comovido, que me seria impossível viver sem ela. Fui aceito como pretendente, não obstante haver observado certa relutância por parte da própria jovem e algumas restrições por parte de seus pais, que declararam peremptoriamente que o casamento só se realizaria em Paris e que, assim não sendo, não dariam consentimento. Roguei então à minha prometida que intercedesse por nosso amor junto dos pais, pois ser-me-ia difícil obter do imperador licença para me consorciar fora da Rússia, visto que eu servia um corpo de guarda junto dele. Mas, nem por ela sendo atendido, submeti a tudo, uma vez que realmente me sentia enlouquecer de amor. Exonerei-me então do cargo junto ao czar, renunciei a comodidades e vantagens de uma carreira militar rápida e parti para a França com a família, tendo me casado em Paris e regressado à Rússia com minha esposa, muito feliz e empolgado pela existência encantadora que junto dela presumia poder levar. Embora houvesse despendido grandes somas com os preparativos das bodas, as viagens de ida e volta e a reparação de minha mansão de verão no campo e da residência em São Petersburgo. Muito generoso, o imperador readmitiu-me nos serviços da guarda, a pedido de amigos influentes, e tudo era esperança e prosperidade em minha vida. Todavia, estranha inquietação, melancolia, indecifrável compungia minha alma, sem que eu pudesse atinar por que razão tais sentimentos teimavam em empanar o brilho da felicidade que eu julgava ter conquistado, tendo o cuidado, entretanto, de encobrir de minha mulher o estado mórbido que me amargurava. 2 anos depois, fui surpreendido com a brutal traição daquela a quem desposara, a qual preferira abandonar-me, fugindo vergonhosamente para seu país natal com um jovem compatriota seu, que visitava a Rússia
e a quem, explicava ela na carta, que me deixara, amava desde a juventude, a despeito da oposição dos pais, e o qual fora a São Petersburgo reclamar os direitos que um persistente amor lhe conferia, inconformado com o matrimônio que a ela haviam imposto, e com quem vivia clandestinamente havia já 1 ano, sem que eu de nada suspeitasse. Ora, a minha dor, com a vergonha da humilhação que me fora infligida, ferira-me violentamente por ser eu altamente colocado na sociedade, rico descendente de ilustre família moscovita, possuindo um título de nobreza e uma patente de capitão no exército de um poderoso soberano da Europa, ao passo que me vira preterido, no conceito de minha própria mulher, por um simples artista, um pobre pintor de retratos, um fabricante de miniaturas a óleo, obrigado a trabalhar para viver. Encontrava-me ausente de casa, a serviço do meu regimento, quando o fato se consumara. 15 dias depois, regressando a São Petersburgo e me inteirando de tudo, fora tal a vergonha de que me vira possuído, tal a dor do meu coração, que sinceramente amava, que me refugiei no campo, sem ânimo para encarar os amigos que nunca chegaram a aprovar o meu casamento com uma francesa. Pensei em partir à procura dos fugitivos, a fim de me vingar. Mas desencorajei-me de qualquer reação e me limitei a enviar aos meus sogros em Paris a carta que minha mulher me deixara, pedindo-lhes a possibilidade de uma separação legal de minha esposa, o que não me seria possível na Rússia. Resolvi, pois, atender ao conselho daquele antigo companheiro de universidade. Cerca de 6 meses depois, isso é, internar-me por algum tempo no mosteiro do Ural, desejoso de me furtar ao ridículo a que a sociedade frívola em que vivia me levaria, ao me apontar como marido ludibriado, cuja esposa preferira fugir com um pintor de retratos, abandonando o Fausto do palácio que habitava e o título de condessa, que eu lhe transmitira com o casamento, para se transformar em obscura companheira de um pobretão que passava 2 e 3 invernos com as mesmas botas e o mesmo sobretudo. E assim foi que, pela 2ª vez, me desliguei do serviço junto ao imperador e deixei minhas propriedades de São Petersburgo a meus domínios do campo entregues a administradores. Tomei 2 cavalos e mais um pajem e seu cavalo, e ao defrontar a encruzilhada sombria, despedi o pajem e marchei sozinho pelos caminhos agrestes e tão desolados quanto era, no momento, o meu coração. Venci. Finalmente, às 10 ou 15 verstas restantes do carreiro particular, fazendo apenas uma parada à noite, num albergue rústico à beira da estrada, e cheguei na tarde seguinte ao sopé da pequena elevação onde se erguia a ermida. Amarrei os cavalos a um pinheiro, certo de que os dirigentes da instituição não desprezariam aceitá-los quando eu os presenteasse com eles. Subi as escadas de pedra e puxei a corda pendente do portão, ouvindo imediatamente o bradar da sineta. "Quem vem da parte de Deus?" perguntou o velho Pop, que fazia o plantão do dia, mostrando a cabeça veneranda na abertura do portão. "O conde Vladimir Kuprianov, que deseja servir a Deus entre vós para merecer a graça da paz." Respondi emocionado, sentindo a estranha impressão de que esse fora com efeito o destino que eu trouxera ao nascer, mas que somente naquele momento se tornava por mim compreendido. O portão abriu-se com estrondo, lançando ecos impressionantes pela região, e eu entrei, convencido de que penetrava um mundo novo, em que vida nova raiaria para mim,
vida absolutamente diferente da que levara até então.